Boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes de estar na casa do Senhor. Para mais um dia, irmãos, adorarmos o nome do Senhor, glorificarmos, o Deus que nos salvou, que mudou a nossa história, e aprendemos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo de número 23. Lucas capítulo de número 23, versículo de número 39. Posso ler, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça estamos aqui, porque recebemos o castigo que nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Poderosa é a sua palavra. Deus, a tua palavra pode nos transformar nessa noite. Ela pode encontrar corações nesse lugar. Ela pode tratar feridas da nossa alma, Deus. Que nessa noite a tua presença esteja sobre nós, no momento da palavra também, Deus. Deus, que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando aos nossos corações. Deus, prepara, Senhor, o nosso interior para receber a sua palavra. Que ela seja como uma boa semente nessa noite, encontrando um terreno fértil. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém uma vez disse a seguinte frase: a vida é feita de encontros. E essa frase se tornou muito famosa, muito reproduzida, muito pensada, muito refletida. E alguém trouxe uma reflexão um pouco mais profunda sobre essa frase, dizendo que a vida ela não é só feita de encontros, mas também de desencontros, que também se tornou uma frase muito comum, muito famosa, muito reproduzida e muito refletida também. Mas, de fato, irmãos, a vida é sim feita de encontros e desencontros, de chegadas e partidas, de momentos bons e momentos ruins. A vida nada mais é do que um grande paralelo entre qualquer dois pontos que você encontre. Se você encontra um ponto de alegria, provavelmente em algum momento da sua vida você vai estar paralelo a essa alegria, vivendo um momento de tristeza. Se você está passando por um momento de abundância, talvez em algum momento da sua vida você passou, passa ou passará por algum momento de escassez. Porque de fato são coisas da vida. Mas eu quero refletir, com os irmãos nesse texto e trazer para nós um novo significado sobre encontros. A nossa vida não é feita de encontros.
A nossa vida não é feita de encontros e desencontros. A nossa vida é feita de um encontro. Muitos encontros e desencontros já tivemos na nossa vida, mas nenhum deles se compara ao verdadeiro encontro que nós precisamos ter. E hoje nós vamos falar de um homem que era especialista em ter encontro com as pessoas. Meus irmãos, o texto de Lucas, no versículo 39, ele nos traz o final da crucificação de Jesus. Se você for ler o capítulo 23 por inteiro, você vai ver que Jesus ele é levado pelos religiosos até um homem chamado Pilatos. Então aqui nós vemos o primeiro encontro de Jesus. Nós vemos Jesus se encontrando com um homem importante, com um homem bem graduado na sua região, um homem que mandava e governava sobre muitas pessoas em muitos lugares. Então o primeiro encontro do capítulo 23, ele é entre Jesus e Pilatos. E a Bíblia nos diz que Pilatos, ele recebe Jesus com algumas denúncias da parte religiosa, que Jesus estava ali, de alguma forma, causando desorganização no Império Romano, que Jesus estava em algum momento, tentando se rebelar contra o Império Romano. A Bíblia nos diz que algumas das denúncias eram que Jesus estava, alvoroçando o povo, instigando o povo contra o Império Romano. Mas Pilatos, ao ter Jesus na sua presença, ele vai tratar Jesus como um homem, como qualquer outro qualquer. Ele não vai perceber que ali existia um encontro diferente de todos os encontros e desencontros que ele havia tido na vida dele. Então ele vai dispensar Jesus para um outro governante chamado Herodes. Então Jesus ele é levado dali até a Herodes, um outro homem importante, um outro homem de posse, um outro homem que governava sobre muitas pessoas em muitos lugares. E da mesma forma que Pilatos trata Jesus, Herodes também vai tratar. Eles vão fazer com que Jesus se torne um homem comum. Eles recebem as denúncias, eles interrogam Jesus, questionando Jesus, mas Jesus permanece calado. Engraçado, irmãos, preste atenção nisso. Os dois primeiros encontros de Jesus, ele permanece calado. Jesus então é devolvido para Pilatos. Herodes meio que diz assim: eu não tenho nada com esse cara aí não. Manda de volta da onde que ele veio. Não vai atrapalhar meu dia não. Devolve para Pilatos. E a Bíblia nos diz, que Jesus ali, após, ser devolvido, ser passado de mão em mão, ele vai cair na mão de outras pessoas agora. Pilatos vai levar Jesus até o povo. E aquela clássica pergunta, que nós, ao lermos a Bíblia, imaginamos que tenha sido feito da seguinte forma: Jesus colocado de um lado, um salteador, assassino, condenado, colocado do outro, chamado Barrabás. E a pergunta, quem vocês preferem que sejam soltos, que seja solto? E essa pergunta causa muito espanto em nós, mas fique tranquilo, nós também iríamos dizer Barrabás, se estivéssemos lá no lugar. E todo o povo diz Barrabás. Todos aqueles que não haviam tido um encontro com Cristo preferem que Jesus seja crucificado.
E a Bíblia nos diz que eles não só gritam, crucificam, eles insistiram gritando, crucificam, crucificam. Então nós vamos ver que Jesus encontra dois homens de posse, dois homens importantes, mas que ele não diz muitas palavras. Nós vamos ver que Jesus se encontra com o povo e também não diz muitas palavras. Após o decreto do povo, Jesus é condenado a ser crucificado. E como era de costume no Império Romano, ele precisa carregar a sua cruz. Isso é importante. Jesus precisava tomar o madeiro e subir com ele. Mas imagine comigo, alguém que já foi bastante machucado, alguém que já apanhou bastante, talvez não tenha tantas forças para subir um morro carregando uma cruz. Então a Bíblia vai nos dizer que há mais um encontro, que é de Jesus com um homem chamado Simão, o Cirineu. Na verdade, esse foi um encontro meio que não planejado, porque a Bíblia nos diz que Simão ele é constrangido a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. E ali Jesus é levado até o lugar chamado Calvário, é crucificado com dois malfeitores, um ao seu lado direito e um ao seu lado esquerdo, segundo historiadores. Interessante, irmãos, é que Jesus marcou vários encontros na vida dele. Se você parar para pensar, em algum momento da história, Jesus marcou um encontro com um cego na beirada da rua de Jericó. Se você parar para pensar, em algum momento da história de Jesus, ele marcou um encontro com uma mulher num poço. Se você parar para analisar a história de Jesus, você vai ver que Jesus marcou um encontro com um homem numa cidade chamada Gadara. Se você parar para pensar, Jesus marcou um encontro com um homem no tanque de Betesda. Jesus teve vários encontros com pessoas em diversos lugares. Mas no capítulo 23 do livro de Lucas, a partir do verso 39, Jesus tem um encontro com um homem no Calvário. É um encontro na cruz. Interessante é que até nos momentos de cruz, Jesus encontra pessoas. Jesus não está sozinho ali. E esses três homens vão proporcionar para nós um diálogo que traz muitas verdades ao nosso coração. Olhe comigo o versículo 39. Um dos malfeitores blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Eu vou chamar esse homem de o primeiro malfeitor. Quem era esse homem? Quem era esse homem caracterizado pela Bíblia como um malfeitor, que inicia um diálogo com Jesus? A Bíblia nos diz, irmãos, que ele era um malfeitor. Alguém que tinha cometido algum crime e estava ali de maneira justa, recebendo a punição pelo seu crime. E qual era a punição? Crucificação. A pior morte, ou a morte mais vergonhosa que existia dentro do Império Romano. Então nós temos aqui um homem que durante a sua vida praticou atos de injustiça. Em algum momento precisou dar conta desses atos de injustiça e teve que pagar com a sua vida. O primeiro malfeitor é alguém que merecidamente está diante da morte.
É alguém que tomou um rumo na sua vida, que as coisas foram tomando uma proporção que levaram ele até aquele lugar, até aquele dia, até aquele momento. E ele começa um diálogo com Jesus, fazendo uma pergunta um tanto quanto familiar para Jesus. Você lembra quando alguém fez uma pergunta um tanto quanto parecida com essa para Jesus? Se você é o Cristo. Lembra, irmãos? Mateus capítulo 4. Não foi assim? Que Satanás se apresentou diante dele. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, esse homem começa um diálogo fazendo uma pergunta que Jesus já havia ouvido. Ele começa questionando se Jesus era de fato Cristo. E aqui, irmãos, nós podemos entender o porquê do questionamento desse homem. Porque há para ele duas possibilidades se Jesus for o Cristo. A primeira possibilidade é que Jesus salve a si mesmo. Se você é o Cristo, a forma com que você me prova que é o Cristo é salvando a si mesmo. A forma com que você me prova, Cristo significa ungido, que você é ungido do Senhor. Por isso a Bíblia diz: não toqueis no ungido do Senhor. Não está falando de homens, está falando de Cristo. Se você é esse ungido, salva a si mesmo, me prova. Meus irmãos, e se a gente parar por aqui, parece muito bonita a atitude desse homem. Senhor, salva a si mesmo. Talvez nós olhamos para o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário e nós nos compadecemos com a dor dele. Alguns historiadores dizem que Jesus apanhou tanto, meu irmão, que o pulmão dele ficou visível a olho nu. Salva a si mesmo. O Senhor é poderoso para fazer isso. O Senhor tem poder para fazer isso. Se o Senhor é o Cristo, o Senhor pode descer dessa cruz. Ele está dizendo para Jesus: olha para você primeiro. Olha para o seu estado. Olha para o que você está passando. Segundo o costume romano, Jesus provavelmente foi crucificado nu. A Bíblia nos diz que eles tomaram as vestes de Jesus e repartiram na sorte, zombando dele. Jesus foi humilhado na cruz. Tudo que aquele homem quer é que Jesus acabe com o sofrimento que o próprio Jesus está passando. Mas a pergunta por trás do salve-se a si mesmo é: por que ele quer que Jesus seja salvo? Por que ele quer que Jesus desça daquela cruz? Por que ele deseja que Jesus não sofra mais? Ele mesmo responde no verso 39: salva-te a ti mesmo e a nós também. Meus irmãos, ele começa dizendo assim: Jesus, olha para o Senhor, olha para você, olha para o seu sofrimento, se compadece de ti, e quando você descer, aproveita e tira a gente daqui também, e salva, olha para a gente também. Irmãos, e daqui surge um terceiro questionamento: por que esse cara queria ser salvo? Por que ele queria que Jesus tirasse ele da cruz? Por que ele queria que aquele momento fosse cessado na vida dele? Porque ele estava direcionando a palavra a Jesus, dialogando com Jesus. Qual era a intenção desse homem? Meus irmãos,
o maior desafio de servir a Jesus não é frequentar a igreja. O maior desafio de servir a Jesus não é participar da comunhão. O maior desafio de servir a Jesus não é ser um dizimista na igreja. O maior desafio de servir a Jesus não é fazer parte do hall de membros da igreja. O maior desafio de servir a Jesus é permanecer na cruz. É o maior desafio. Nós queremos descer da cruz. Nós queremos continuar a viver a nossa mesma vida. Nós estamos como esse homem: Senhor, se compadece do Senhor, ouve a minha oração, me tira daqui. Para quê? Para mim continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. Nós queremos continuar na mesma vida, estamos pedindo ajuda para Jesus para continuar na mesma vida. O cristianismo é muito fácil, até a gente precisar colocar ele em prática. Perdoar, irmão, é muito fácil, até o dia que você precisa perdoar alguém. Orar é muito fácil, até o dia que a sua vida depende de uma oração. Cantar é muito fácil, irmão, até o dia que você não tem palavras de adoração no seu lábio. E nós estamos buscando Jesus para permanecermos em uma mesma vida que o próprio Jesus já condenou em nós. Jesus, eu me compadeço do Senhor, eu estou dialogando, mas sabe por quê? É porque eu quero descer da cruz, eu não quero sofrer, eu não quero abrir mão, eu não quero perder, eu quero ficar confortável, eu quero fazer aquilo que o meu coração deseja. Meu irmão, nós não podemos abandonar a cruz. Se aquele homem olha para Jesus, e se Jesus se salva-se a si mesmo, Jesus estaria abrindo mão de salvar alguém. Porque quando eu e você escolhemos nos salvar, nós estamos abrindo mão de salvar outras pessoas. Quando eu escolho que a minha casa é o meu lugar e eu não me disponho a sair a anunciar o evangelho, eu estou abrindo mão de levar a salvação a outras pessoas. Quando eu escolho não renunciar, não me entregar ao Senhor Jesus Cristo, eu estou escolhendo também não ser parte da salvação de outros. Quando você desce da cruz, alguém vai deixar de conhecer a salvação. Se Jesus desce da cruz, ninguém estaria aqui hoje. E a maioria de nós já estaria morto no inferno. E os que não estivessem estariam a caminho. Jesus disse em Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e me siga. Não há possibilidade de abandonarmos a cruz. Uma vez pregados na cruz, ficaremos lá. Tem um pastor que eu gosto muito, diz assim: o símbolo do cristianismo não é uma escada para subir na vida, mas é uma cruz. Jesus não é escada, Jesus é cruz. Foi Jesus que disse: é melhor dar do que receber. Foi Jesus que disse que se alguém bater na nossa face direita, nós temos que dar à esquerda. Foi Jesus que disse que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7. Jesus não vai te ajudar a abandonar a cruz. Um cristão sem a cruz não é um cristão. É alguém que está caminhando em direção ao inferno. Esse é o primeiro diálogo de Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Pilatos não teve uma resposta de Jesus.
Herodes não teve uma resposta de Jesus. O povo não teve uma resposta de Jesus. O primeiro malfeitor não teve uma resposta de Jesus. Mas alguém vai entrar no diálogo agora, irmãos. Verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O primeiro malfeitor direciona a palavra a Jesus. Jesus ouve, mas não responde. Quem vai responder é o segundo malfeitor. Quem era o segundo malfeitor, irmão? Um outro malfeitor. Alguém que cometeu algum crime e por justiça estava sendo crucificado. E por justiça havia recebido uma condenação. E por justiça perderia a sua vida em consequência dos seus atos de injustiça. E esse homem meio que atravessa o diálogo do primeiro malfeitor com Jesus, fazendo uma pergunta para aquele homem: você não teme a Deus, não? Mesmo estando em igual sentença? Irmãos, a pergunta para o nosso coração nessa noite é: nós tememos a Deus? Existe temor de Deus em nossos corações? Existe algo de Deus dentro de nós que nos move? Existe algo que é capaz de nos impedir de fazer coisas que o nosso coração deseja desesperadamente fazer? Esse homem era um malfeitor, que, segundo o texto de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 27, ele também estava zombando de Jesus no momento da crucificação. Meus irmãos, era um homem diante da morte, como o outro. Um homem fadado a morrer, um homem com a sentença de morte batida. Não tinha volta para esses homens mais. Mas esse segundo malfeitor, ele tinha um coração arrependido. Meus irmãos, esse homem foi quebrantado quando ele teve um encontro com Jesus. Esse homem deixou de ser um malfeitor para ser alguém que foi encontrado por Jesus Cristo. E sabe o que eu acho bonito? Alguém que é encontrado de verdade por Jesus sabe que não merece. Sabe o que é a graça. Sabe o que é chegar aqui dentro e olhar para todo mundo e pensar assim: eu era o último que merecia estar aqui. Sabe o que é chegar, dobrar o joelho, fazer uma oração e pensar o seguinte: só Deus para me trazer num lugar desse. Isso são reflexos de alguém que foi encontrado. É de alguém que olha a sua vida passada, a sua vida longe de Cristo e diz: se não fosse Jesus, eu estaria perdido. Ele sabe que a sua morte é uma morte justa. Ele sabe que a sentença que bateram para ele, ela é válida. Ele sabe que toda a sua vida levou ele a ter aquilo como merecimento. Isso é temor a Deus, meu irmão. Isso é entendimento da graça. Nós vivemos na graça, mas não entendemos a graça. Nós entramos por aquelas portas e achamos que somos merecedores de alguma coisa aqui dentro.
Ele sabe que ele não pode descer daquela cruz. Mas ele também sabe que a morte de Jesus era injusta. Ele diz: nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo, mas este nenhum mal fez. Ele olha para aquele malfeitor e fala assim: nós dois, está tudo certo, mas ele não. Ele não merecia estar lá. Ele não fez nada que o condenasse a estar lá de maneira justa. Mas sabe o que eu acho lindo? Ele não pede para descer. Ele não vai pedir para descer. Ele sabe que ele precisa daquilo dali. Ele sabe que é justo. Ele sabe que Jesus também não precisava estar ali. Era uma injustiça. Mas ele não vai pedir para descer. Ele não vai pedir Jesus para tirar ele dali. Não vai, não. Irmãos, presta atenção no versículo 42. Em nome de Jesus. E acrescentou: Jesus. Agora ele para de falar com o malfeitor, que ele já respondeu. Agora ele vai falar com Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, esse é um dos pedidos mais lindos da Bíblia. E é uma das orações que a gente menos faz. Ele não pediu para Jesus tirar ele da cruz. Ele não pediu riquezas. Ele não pediu fama. Ele não pediu uma segunda chance para ser uma pessoa melhor. Não. Meus irmãos, ele pediu para Jesus se lembrar dele. Isso é bonito. Sabe por quê? Por que você acha que esse homem pediu Jesus para se lembrar? Irmãos, você já parou para pensar quantas pessoas Jesus deve ter conhecido nos 33 anos de vida dele? Irmãos, é muita gente. Jesus conheceu governadores, grandes líderes religiosos, pessoas importantes. Jesus viveu, andou do lado de um monte de gente vários anos. E aquele homem, no ápice da sua humildade, pode ter pensado o seguinte: dentre tantas pessoas que Jesus conheceu, Senhor, se der, lembra de mim. Eu não andei muito tempo com o Senhor. Eu não tive muita amizade com o Senhor. Eu não tive a chance de gastar minha vida com o Senhor. Mas eu estou aqui hoje. Eu fiz muita coisa errada, Jesus. Eu quebrei todos os mandamentos possíveis que eu podia quebrar. Mas eu estou aqui hoje. Eu não fui bom igual os apóstolos. Eu não anunciei o Evangelho. Provavelmente, até aquele dia, ninguém havia sido salvo por uma pregação daquele homem. Eu não expulsei demônio nenhum, Jesus. Eu não coloquei a mão em ninguém, ninguém foi curado, Jesus. Eu não tive a chance de convidar ninguém para a igreja, Senhor. Mas eu estou aqui hoje. Estou pedindo para o Senhor, lembra de mim. Talvez eu sou o menos importante do seu círculo, mas lembra de mim. Meus irmãos, ele pede Jesus para se lembrar dele, como se fosse possível Jesus esquecer alguém que tem o coração quebrantado. Jesus jamais vai esquecer alguém que tem um coração contrito e quebrantado. É impossível para ele. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda amamenta, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Mas irmão Caio, como é que esse homem não pediu para descer, para pregar? Porque ele poderia ter falado: Jesus, me tira daqui que
meu testemunho vai abalar Jerusalém. Vai um homem que desceu da cruz. Vou ganhar muitas almas para o Senhor. Vou ter a chance de fazer as coisas diferentes. Irmãos, presta atenção. O versículo 42 é bonito demais. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, esse homem, ele faz um pedido muito simples para Jesus. Ele quer continuar perto de Jesus. É isso que ele quer. Ele não quer mais nada. Ele encontrou Jesus na cruz, do lado de Jesus. Foi encontrado por Jesus ali e disse assim: Jesus, eu não quero mais sair do seu lado. A única coisa que eu preciso é ficar perto do Senhor. E eu já ouvi o Senhor falando de algum reino aí. Eu já ouvi o Senhor falando que tem um reino vindo aí. E o Senhor é Senhor dele. Então faz o seguinte: me leva com o Senhor para esse lugar. Aqui não é lugar para mim mais. Ele olha para Jesus, irmão, e deseja continuar perto dele. Sabe o que é bonito nesse texto, irmão? Poucas horas desse homem ao lado de Jesus foram, presta atenção nisso, poucas horas desse homem ao lado de Jesus fizeram ele desejar estar com Jesus para todo o sempre. Poucos momentos ao lado de Jesus foram capazes de despertar no coração desse homem um desejo por estar com ele por toda a eternidade. Talvez aquele homem está dizendo para Jesus: Jesus, eu sei que é justo eu morrer, eu sei que eu não vou sair dessa. Se eu não tenho tempo mais para viver para o Senhor nesse mundo, me permita viver com o Senhor no mundo vindouro. Se eu não tive prazo, se eu não tive tempo de fazer tudo aqui, me deixa viver com o Senhor na eternidade. Meus irmãos, Jesus não responde Pilatos, não responde Herodes, não responde o povo, não responde o primeiro malfeitor, mas olha o verso 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe qual é a resposta para o clamor daquele homem? Jesus está dizendo para ele assim: nós nunca mais vamos nos separar. É isso que você quer? Então nós vamos viver juntos para sempre. Irmãos, aqueles que foram unidos pela cruz de Cristo jamais se separarão. Você tem noção disso, irmão? Você tem noção que uma vez unido com Cristo pela cruz, jamais seremos separados dele? Não existe separação na eternidade. Não existe em algum momento da eternidade Jesus deixar de segurar as nossas mãos. É uma união eterna. O clamor daquele homem foi respondido por Jesus. Aquele homem poderia ter pedido várias coisas para Jesus, mas ele desejava era estar perto de Jesus. Jesus disse: se você quer ficar perto de mim, pode ficar tranquilo que nós vamos ter a eternidade inteira do lado um do outro. Não houve diálogo de Jesus com o primeiro malfeitor. Nenhuma palavra dita a ele. Era um homem perdido para a perdição. Já o outro malfeitor, vou te dar uma notícia: nosso irmão em Cristo era um perdido para a salvação, porque Jesus o encontrou. E aqui eu quero concluir essa mensagem com duas aplicações para mim e para a sua vida. Primeiro, Deus é santo. Portanto, nossos pecados exigem que sejamos
punidos. Deus é santo, mas os nossos pecados trazem para nós a exigência da punição. Meus irmãos, o Evangelho é capaz de nos dizer: você é mais pecador do que você ousou acreditar. Quanto mais Deus é apresentado como santo, mais grave o nosso pecado se torna. E maior a punição que nós merecemos. A primeira verdade do Evangelho para as nossas vidas, baseado no texto de Lucas 23, 39 ao 42. Deus é santo, portanto os nossos pecados merecem punição. Mas a segunda verdade para o nosso coração é que o mesmo Deus que é santo é um Deus gracioso. E da mesma forma que os nossos pecados exigem que nós venhamos a ser punidos, nossos pecados são tratados em Cristo por esse Deus gracioso. Isaías capítulo 53, porque Ele levou sobre si. Irmãos, o mesmo Evangelho que diz que você é mais pecador do que jamais ousou acreditar, é o mesmo Evangelho que diz que você é mais aceito em Cristo do que jamais esperou. O mesmo Evangelho que diz para nós que o nosso pecado traz para nós punições grandes, é o mesmo Evangelho que diz que em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados. Há perdão para a nossa vida. E aqui nós vemos um lindo texto de dois homens que tiveram um encontro com Jesus. Um deles foi salvo, o outro provavelmente não. Um deles teve a vida mudada, um deles teve a vida transformada, um deles agora, irmãos, esse malfeitor, nesse momento agora, ele deve estar num lugar que nós jamais imaginaríamos. Irmãos, ele deve estar num lugar que se falasse com ele assim, ó: você quer voltar sendo dono da terra? Ele ia dizer assim: não. Sabe por quê? Porque o desejo dele era o quê? Estar com Jesus. E hoje ele está com Jesus. Mas também nós tivemos um outro malfeitor, que ao mesmo passo que um deseja voltar, que um não deseja voltar, esse deve estar profundamente cheio de remorso, porque deve estar, irmão, num lugar de sofrimento eterno, deve estar num lugar aonde só há choro, pranto, ranger de dentes, um fogo inextinguível, um lugar onde Deus se apresenta em ira e nada mais. E para nós finalizarmos essa mensagem, tem um pregador que eu gosto muito, que ele diz assim, preste atenção nisso: na cruz, um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Meu irmão, eu não sei a forma que você tem vivido, não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez você está igual esse ladrão. Talvez, meu irmão,
Você está nos seus últimos dias. Talvez, meu irmão, você chegou aqui e ainda não foi salvo por Jesus. Hoje é o dia de você encontrar com Ele. Hoje é o dia de você sair daqui, meu irmão, com a sua vida mudada. Hoje é o dia de você sair daqui dizendo para Ele assim: Senhor, se nada mudar, lembra de mim. Hoje é o dia de você sair por essas portas pensando assim: nossa, tinha tanta gente na igreja, mas Deus, lembra de mim. Toca o meu coração, Senhor. Eu sei que tem tanta gente lá, irmão, que talvez está na minha frente, tem mais tempo. Irmãos, para Deus isso aí não vale nada, irmão. Você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos. Meu irmão, Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado com o seu coração nessa noite. Mas, irmão Caio, eu já fiz coisas horrorosas na minha vida. Deus está preocupado com o seu coração nessa noite. Mas, irmão Caio, eu já frequento a igreja há algum tempo e eu ainda não fui, eu ainda não senti o dia hoje, meu irmão. Irmão Caio, eu sei que os cabelos brancos estão aparecendo. Irmão, sabe quando aparece o cabelo branco? Sabe o que é a mensagem de Deus para você? Está chegando o seu dia. Meu irmão, para as mulheres aí que são um pouquinho mais vaidosas que os homens, quando surge uma ruga, você vê no espelho, é Deus falando com você: ó, está chegando o dia da gente acertar a conta. Quando a gente olha para o meio do calendário, para o calendário no meio do ano e fala assim: nossa, passou tão rápido, está passando tão rápido. É Deus dizendo para a gente: ó, está chegando o dia. Meus irmãos, um dia eu e você estaremos como esse homem, diante do Senhor, sem desculpa, sem artimanhas, sem poder dizer: ah, Senhor, eu não sabia, ah, Senhor, não foi bem assim. Nós estaremos diante dele, irmão, e ele vai olhar para nós e vai dizer assim: o que você tem para mim? O que você tem? Mostra aí o que você tem. E se nós não tivermos o coração, nada terá valor diante do Senhor. Ah, Senhor, eu fui o crente mais frequentador dos cultos da Igreja Batista Reviver. Jesus vai dizer assim: e o coração? Não, Senhor, eu preguei 200 sermões na minha vida, mas e o coração? Senhor, eu era o melhor cantor da Igreja Batista Reviver, mas e o coração? Senhor, eu era uma pessoa extremamente correta, mas e o coração? Esse homem aqui não tinha nada, irmão, mas tinha um coração para oferecer para Jesus. Quero que você entenda isso. Você que é mais velho, em nome de Jesus, mais experiente, Jesus quer salvar a sua vida nessa noite. Salvação não é só para quem é jovem, não. Pregar o evangelho não é só para quem é jovem. Fazer a obra de Deus não é só para quem é jovem. A Bíblia não diz quantos anos esse homem tinha. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos de Jesus. Você também que é novinho, você também que é adolescente, salvação não é só para adulto, não. Você precisa de salvação também. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Nós estamos frequentando a igreja e nós estamos perdendo a essência do que é o cristianismo. O cristianismo é nós desejarmos estarmos com Jesus. Nós temos mais vontade de vir para a igreja do que estar com Jesus. Como é que eu sei disso? A gente não ora na igreja, a gente não canta. O pregador está pregando, está conversando, está batendo papo. Não está com vontade de estar perto de Jesus, não, mas tem vontade de vir na igreja. Cuidado com isso, meu irmão. Nós precisamos ter sede de Jesus, irmão.
Talvez nós estamos procurando um Jesus para resolver nossos problemas. Talvez nós estamos vindo aqui para procurar um Jesus que vai nos ajudar a descer da cruz para continuar vivendo a nossa vida. Irmão, não tem resposta para você nessa noite. Se você quer ter uma resposta de Jesus, irmão, você precisa segurar na cruz e falar: Senhor, lembra de mim, porque eu quero ir até o final. Não vai ser fácil, irmão. Já quero te adiantar aqui no nome de Jesus. Você vai sofrer muito. Não adianta repreender em pensamento, não. Porque o mestre disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai chorar muito, meu irmão. Mas o mestre também diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você vai enfrentar, irmãos, muitas barreiras. Você vai ter vontade de parar, irmão. Vai ter dias que você vai ter vontade de negociar a presença de Deus. Vai ter dias que você vai gritar: Jesus, eu quero descer dessa cruz. Mas como o pastor Everton pregou aqui na quinta-feira, ele disse para nós que estaria conosco todos os dias. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Lembre-se dessa frase poderosa. Jesus na cruz salvou um ladrão para que ninguém se desesperasse, mas salvou só um, para que ninguém se iludisse. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe céu fora de Cristo Jesus. Não se iluda com isso. Não se iluda com um evangelho que não apresenta Cristo como Senhor e Salvador, e não apresenta um cristão que carrega a sua cruz. Mas que você tenha firme no seu coração: somente Jesus pode fazer você chegar até o final. Somente uma vida de comunhão com o Senhor Jesus Cristo vai nos dar força para chegarmos até o final. Somente uma vida de temor, uma vida de compromisso com Jesus vai nos levar a estar com Ele para todo sempre. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Rei, Senhor. Tu és o dono de tudo e de todos. Deus, não existe nessa terra nenhum centímetro no qual o Senhor não possa dizer que é seu. Tudo pertence ao Senhor. Tudo está debaixo das suas mãos, Senhor. O tempo está debaixo das suas mãos. A vida está debaixo das suas mãos. O ir e o vir está debaixo das suas mãos. Tudo aquilo que nós necessitamos nesse mundo está debaixo das suas mãos. O Senhor é Senhor não só da terra, mas de todo o universo. Deus, não há outro além de Ti. Não existe outro Deus. Não existe alguém que possa ser comparado ao Senhor. Não existe, Deus, alguém que possa ser elevado ao nível do Senhor. O Senhor é único. Não existe alguém tão perfeito quanto o Senhor. Não existe alguém tão santo como o Senhor. Não existe alguém que é o amor em essência como o Senhor. Não existe alguém perdoador como o Senhor. Não existe alguém que encontra pessoas e transforma a vida de pessoas como o Senhor. Não existe alguém que pode tocar o íntimo do nosso coração como o Senhor faz. Não existe outro além de Ti, em nenhuma circunstância, Senhor. Deus, Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Deus, tira do nosso coração esse desejo, esse falso entendimento de que nós dependemos de homens nesse mundo, Senhor.
de que nós dependemos, ó Pai, de coisas desse mundo. Deus, não dependemos, Senhor, de homem nenhum nesse mundo. Não existem homens que podem salvar a nossa alma. Não existem homens que podem mudar o nosso interior, Deus. Não existem homens que podem mudar o curso da nossa história no Senhor. Não existem bens materiais que possam mudar a nossa condição diante do Senhor, Deus. Quebra os ídolos do nosso coração nessa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração seja como desse ladrão, Senhor, que diante da morte foi capaz de enxergar que só o Senhor é suficiente para nós, que não importa mais nada nesse mundo, que tudo aquilo que o nosso coração almeja nesse mundo um dia cairá por terra, mas o reino do Senhor é eterno. Estar com o Senhor é eterno, Deus. Ser amigo do Senhor é para a eternidade inteira. A minha oração nessa noite, Deus, é que o Senhor nos desperte para essa realidade, Deus. É que a Igreja Batista Reviver seja despertada, Senhor, para a realidade de que o Senhor salva, mas o Senhor também condena. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser salvos pelo Senhor, Deus. Que cada membro dessa igreja seja alcançado pelo Senhor. Que pessoas nessa noite sejam alcançadas pelo poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, que almas nessa noite sejam tocadas pelo Senhor. Que nós possamos voltar à essência do Evangelho, que é amar o Senhor, que é viver uma vida ao seu lado, que é desejar estar ao lado do Senhor, que é desejar viver, ó Pai, a obra do Senhor na nossa vida, os propósitos de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, não venha, Senhor, cumprir os nossos planos, frustra os nossos planos, Senhor, mas que nós possamos cumprir os planos do Senhor na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor é o Senhor e nós não somos senhores. É nós que precisamos do Senhor, Deus. Não é o Senhor que precisa de nós. É nós que precisamos de perdão, Deus. É nós que precisamos que o Senhor nos toque. É nós que precisamos que o Senhor estenda a sua mão sobre a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nos dá um coração quebrantado nessa noite. Um coração contrito, Senhor. Um coração, Deus, que entende que não merece. Um coração que compreendeu que nós estamos aqui pela graça do Senhor. Um coração que entendeu que o nosso destino não era para ser aqui, Deus. Que não era para a gente estar aqui hoje. Não era para eu estar pregando essa palavra essa noite. Não era para eu estar fazendo uma oração nessa noite, Deus. Era para eu estar perdido em algum lugar aí, Senhor. Era para eu estar, Senhor, afundado numa vida de pecado, Deus. Era para mim estar distante do Senhor nessa noite. Mas a sua graça nos alcançou, Senhor. O Senhor nos mudou, Deus. O Senhor marcou um encontro com a nossa vida, Deus. E hoje nós estamos aqui, Deus. Foi por causa do Senhor, Deus, que nós estamos aqui nessa noite, Deus. Foi porque o Senhor olhou lá do céu e disse: eu vou encontrar aquela alma perdida. Eu vou salvar aquele jovem no dia 17 de janeiro de 2011. Foi por causa do Senhor, Deus. É o Senhor, Deus. Não foram homens, ó Pai, que nos guiaram até aqui, Senhor. Não foram homens, ó Pai, que abriram os nossos olhos. Foi o Senhor, Deus. Foi o Senhor, Deus, que...
foi o seu amor, Senhor. Foi esse amor, Senhor. Foi essa presença, Senhor, que nos encontrou, Deus. Foi essa presença, Senhor. Foi isso, Senhor. Foi isso que nos trouxe, Senhor. É isso que nos mantém, Senhor. É essa fome e essa sede, Senhor. É esse desejo, Deus. É esse fogo que queima no nosso coração, Deus, e não se apaga, Senhor. É o Espírito Santo do Senhor dentro de nós, Deus, nos fazendo, ó Pai, reconhecer que é o Senhor. Sempre foi o Senhor e sempre será o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amados, tem alguém que reconhece: Senhor, Deus falou comigo hoje, eu quero ter a minha história transformada. Eu queria que você levantasse a sua mão aí do seu lugar. Eu queria que você levantasse e falasse: Senhor, eu quero te conhecer, Deus, de perto. Eu queria que você levantasse a sua mão. Levanta a sua mão bem alto e diga para Jesus aí no seu lugar: Jesus, eu te quero. Eu quero te ouvir. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Queridos, Deus quer salvar você nessa noite. Deus quer salvar você. Levanta a sua mão, fica com a sua mão levantada. Eu vou te deixar bem à vontade. Eu não vou te chamar aqui na frente, pode ficar tranquilo. Eu quero que você só levante a sua mão e se renda diante do Senhor e ore aí no seu lugar, no nome de Jesus. E diga para Deus: Deus, eu te quero. Deus, eu te necessito. Deus, eu quero te conhecer, não te ouvir falar. Eu quero te conhecer, eu quero andar contigo. Você que quer fazer uma aliança, quer voltar para Jesus, levanta a sua mão aí no seu lugar. Senhor, eu quero voltar para Jesus. Você que não tem certeza da sua salvação, levanta a sua mão dizendo: eu quero Jesus. Jesus, eu te quero, eu quero te conhecer. Eu não quero morrer sem te tocar. Eu não quero morrer sem a sua presença. E o Deus Todo-Poderoso está aqui para te restaurar. O Deus Todo-Poderoso está aqui para te salvar. O Deus Todo-Poderoso está aqui para restaurar o seu cristianismo. Deus, existem pessoas rendidas diante do Senhor. Deus, existem pessoas com as mãos levantadas, Pai, fazendo uma aliança contigo. E nós como igreja, Pai, estamos aqui orando, pedindo, Deus, de uma forma especial. Vai tocando agora, Pai, cada um que está entregando a sua vida a Cristo, cada um que está retornando para os seus caminhos, cada um que está sendo tocado pelo Senhor e pela Tua presença, que seja cheio da Tua graça, que seja cheio da Sua bondade, Pai. Entra no mais profundo desse coração e começa, Pai, a levar perdão, começa a levar transformação. Eu sei, Pai, que nós não conseguimos sozinho, mas, Pai, com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós estamos aqui clamando: Espírito Santo, vem ajudar. Espírito Santo, vem estender a sua mão. Espírito Santo, vem salvar. Espírito Santo, vem capacitar, vem santificar pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, eu oro também pela Tua igreja, Pai. Meus irmãos que chegaram aqui cansados, que chegaram aqui pensando em parar, em desistir, renova as forças espirituais deles. Que em nome de Jesus a Tua igreja, Pai, seja fortalecida. Que em nome de Jesus a Sua igreja seja restaurada. E aquele, Pai, que entrou aqui cego, saia daqui enxergando. Aquele que já não te via, Pai, que te veja nessa noite, pelo poder que há no Teu santo nome. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, pastor Marcel está em boa família, como alguns sabem, Santa Ceia. E no domingo que vem te esperamos aqui. Busque ao Senhor durante a semana, se consagre, não apenas por causa da ceia,
mas por causa que Deus falou o seu coração. Estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado e tenha uma semana especial em nome de Jesus.